queria inicialmente agradecer a Baldatti pela oportunidade. A gente tem uma relação desde o começo que eu comecei a trabalhar com vascular, porque em Carapicuíba a gente fez esse trabalho, né? E deu, assim, foi um trabalho observacional, ou seja, não tem nenhum conflito de interesse. Então, efetivamente, o que a gente vai mostrar aqui foi observado num trabalho sério. Trabalho sério, como regra geral, é prospectivo, é randomizado e tem controle com placebo. Então, a gente não sabia, vocês vão ver que a gente não sabia o que cada paciente tinha tomado. Então, realmente a gente teve uma grata surpresa no final em relação às respostas do capilarema, né? Existe uma dúvida geral em relação ao real efeito dos flebotônicos, por isso que esse tipo de artigo é muito importante. Vocês vão ver que eu vou falar isso sobre meia elástica aqui, mas na prática, eu até falo isso para os fellows, o paciente vem da primeira consulta, você só passar uma meia elástica para ele e liberar ele, esse paciente você vai perder. Porque ele pode até usar meia elástica por 2 semanas e ele não continua meia elástica. Então, por isso que você prescrever uma medicação flebotônica tem um efeito duplo. Além de você realmente ajudar o paciente, você cria um link com ele, que você efetivamente está dando um tratamento para ele. Só a terapia compressiva muitas vezes não adianta, tá bom? Estou falando do ponto de vista de link com o paciente. Então, meia elástica deixa para uma segunda ou terceira conversa com o paciente, porque senão vai por mim que você vai acabar perdendo. E aí, uma grata surpresa que a gente teve, justamente como foi um trabalho com uma rigorosidade científica, a gente conseguiu publicar na Flebology em 2014, tá bom? Já faz 7 anos isso aí, né? Então paciente com cianose, estudo duplo cego, randomizado e controlado por placebo, justamente para tentar definir uma certa seriedade do ponto de vista científico. Bom, essa estatística varia de livro para livro, né? Mas insuficiência venosa crônica, a princípio, 15 a 20% da população adulta. Se a gente for falar em população feminina, isso aí sobe para 30 a 40%. Né? E atualmente, o tratamento mais utilizado é a terapia compressiva. Na verdade, é o mais prescrito, mas não é o mais utilizado pela baixa aderência dos pacientes. Isso é um fato. O paciente que realmente convive com a meia elástica diariamente é aquele paciente com uma insuficiência venosa severa e que tem alívio do sintoma. Esse é o único que realmente consegue usar a meia elástica a longo prazo. O paciente mais novo prefere usar a medicação do que usar a meia elástica. Isso é um fato. O paciente mais velho também. Mas mais novo a gente tem evidência científica para isso. Os sintomas então são edema, prurido, queimação, sensação de peso, cansaço. Durante o dia e o calor tende a ir piorando. E durante a noite, depois que deita e eleva a perna, tende a ir aliviando, né? Nos quadros mais tardios do paciente com congestão venosa, começa a ter alteração de pele e de subcutâneo, dermatolipsclerose, atrofia branca e a anquilose da articulação tibiotársica. A anquilose da articulação tibiotársica não só é causada pela insuficiência venosa, como ela causa de insuficiência venosa, porque o paciente começa a endurecer essa articulação, vai perdendo a flexibilidade e diminuindo a movimentação da bomba da panturrilha, que piora o quadro de insuficiência venosa. Então você cria um ciclo vicioso, em que uma coisa vai levando a outra, e por isso que precisa parar esse ciclo, né? Se a gente for fazer uma revisão literária, essa revisão literária que foi realizada em 2014, então naturalmente que tem mais estudos novos, inclusive, se a gente olhar no estudo da Cochrane, o último que lançou, esse estudo está lá. Justamente ele cita várias vezes porque realmente é um estudo que veio para somar. Então tem 44 estudos controlados com placebo, mas sempre são de monoterapia, ou seja, comparando uma droga e o placebo, não compara as drogas entre si, né? E teve uma melhora em relação à dor, cãibra, sensação de peso e formigamento. Não teve melhora, nenhum estudo mostrou melhora significativa em relação ao prurido, né? No American Venous Forum de 2011, a utilização de medicação flebotônica tem um nível de evidência 2B, que é muito baixo. Então, realmente, há uma carência literária para a utilização. Então, se olhar esse de Cochrane de 2005, que inclusive aquilo que eu falei, o nosso estudo não estava, mostrava um baixo nível de evidência, mostrando que precisa ter cada vez mais estudos de medicações flebotônicas. Inclusive, entraram outras no mercado. Então, a gente tem que realmente ver todas, né? Bom, em vários deles mostram redução de volume do membro. Então, isso é um dado objetivo. Se você consegue comprovar que diminuiu o volume do membro utilizando uma medicação flebotônica, e você descartar os outros viés, né? Não adianta se o paciente ficar com a perna para cima porque está tomando remédio, é lógico que vai diminuir. Então você realmente mostra que existe um efeito potencial dessa medicação. E isso é um dado objetivo, não é subjetivo, né? Não tem nenhum
estudo que mostre a melhora da articulação tibiotársica, da diminuição da anquilose com a utilização de flebotônico. Nenhum. E tem poucos estudos que comparam um flebotônico em relação ao outro. A grande maioria é flebotônico versus placebo, flebotônico contra ele mesmo. Então, qual é o objetivo do nosso estudo? A gente vê, comparar as diferentes drogas flebotônicas entre si e com placebo em relação à qualidade de vida, que a gente vai falar como que a gente viu isso, a redução do volume do membro e a amplitude da movimentação da articulação tibiotársica. Então, isso se tornou, por ver esses 3 itens, esse é um estudo inédito. Não tinha até então que conseguisse ver os 3 itens comparando várias drogas entre si e com placebo. Estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, com as medicações que a princípio são as mais utilizadas no Brasil com esse intuito. Como que a gente fez isso? Né? Então a gente comprou, né? Ou tinha algumas amostras grátis, mas a grande maioria das medicações a gente comprou e a gente tirou de dentro da cartela e colocou num frasco numerado, sem saber qual que estava em cada frasco. A única pessoa, o nosso controle disso aí era minha esposa. Ela é a única pessoa que sabia o que tinha em cada número. Então a gente não sabia, né? E tinha um frasco que tinha placebo amido, então a pessoa não estava tomando nada, né? Então esses frascos aqui ninguém sabia o que tinha e os pacientes tiveram uma avaliação, assinaram um termo de consentimento livre esclarecido e antes de começar o tratamento fizeram um questionário do índice de qualidade de vida deles, fizeram uma medição da articulação tibiotársica, fizeram uma medição do volume do membro. Como a gente mediu o índice de qualidade de vida? A gente pegou um dos scores internacionalmente validados cientificamente para avaliação da qualidade de vida no paciente flebopata, que é esse de Cesarone de 2006, em que ele vê 10 itens. A gente justamente escolheu esse por ser 10 itens, ser mais fácil, considerando o nível socioeconômico e psicossocial dos pacientes de Carapicuíba, e porque de 0 a 10, são 10 itens, se você dá uma nota de 0 a 10 para 10 itens, é 0 a 100, do ponto de vista estatístico isso é muito fácil de fazer. Diferente daqueles grandes scores trabalhosos que o paciente nem entende o que ele está preenchendo. Então esse aqui, inclusive, foi explicado e preenchido com o paciente. Não foi ele que pegou a folha, porque, inclusive, alguns deles não sabiam ler. Então, o nosso interno foi perguntando e preenchendo na frente do paciente. Então, inchaço da perna, dificuldade por andar, dor e prurido, desgaste social do paciente, diminuição da autoconfiança e por aí vai. Relação interpessoal, como a doença venosa afetava a vida dele de 0 a 10. Era isso que ele fazia. Como a gente conseguiu ver a mobilidade da articulação tibiotársica com o goniômetro, goniometria, então o paciente esticava o pé no máximo, fazia um risco, fazia a dorsiflexão máxima e fazia outro risco. E esse ângulo definia então a mobilidade da articulação tibiotársica. Range of motion, o máximo que ele consegue de trás para frente. Pacientes que são mais obesos e mais idosos, naturalmente têm diminuição dessa mobilidade. Uma bailarina, por exemplo, tem 180, ela consegue bem para trás e para frente. Como media o volume do membro? Um método muito antigo, né? Desde Arquimedes, que mostra deslocamento da água. Então, o paciente a gente coloca no nível da água da saída, enfia a perna do paciente aqui, o volume do membro é o que é deslocado de água. E a gente mede esse volume de água. Então assim a gente consegue medir. Isso é pletismografia a água. Tem várias outras maneiras de fazer pletismografia. Do nosso estudo, 9 pacientes não terminaram. Por quê? 3 por quê? Você não consegue nem achar, né? Carapicuíba, você não consegue nem encontrar mais paciente. Um deles teve dor de cabeça, um deles teve uretise, internou, daí descontinuou o tratamento. 2 deles falaram que piorou o quadro, mas daí quando a gente foi ver depois, estou dando um spoiler, era placebo, né? Um paciente abandonou porque teve náusea e vômito e um paciente teve diarreia, tá bom? Então esses foram os argumentos deles de terem descontinuado o nosso tratamento. Daí tem uma série de testes científicos, quem definiu isso foi uma estatística, que poderia utilizar com os dados colhidos por nós. Então, dos pacientes no final, quantos ficaram? 127. 81% deles do sexo feminino, de 22 a 84 anos, uma média de idade de 51 anos. Isso é condizente com a prevalência mesmo da doença venosa, mais do sexo feminino. A gente tem que tentar minimizar viés, né? Porque isso fala assim, mulher tem uma articulação tibiotársica menor, mulher tem um volume maior, o paciente mais idoso tem
uma diminuição de articulação tibiotársica. Se tivesse mais idoso em algum grupo, a gente ia ter um problema. Então, só que isso a gente só conseguia ver depois. Então, ao olhar depois, a gente conseguiu ver que a distribuição entre os diferentes grupos da classificação CEAP dos pacientes não variou. Então, tinha mais ou menos a mesma quantidade de pacientes da mesma faixa etária e do mesmo sexo distribuído homogeneamente entre os grupos. E como é que acontece isso? Isso do ponto de vista científico, se você tiver um N grande. Nosso N não é dos melhores do mundo, mas foi suficiente para conseguir minimizar o viés de seleção, porque os pacientes foram distribuídos homogeneamente entre os grupos. Em relação à amplitude de movimento da articulação tibiotársica, veja, a gente só testou 30 dias de medicação. Então a gente achar que ia melhorar a amplitude de movimento da articulação tibiotársica era muito improvável. Talvez um estudo mais a longo prazo a gente consegue ver isso. Inclusive existe alguma evidência literária da melhora da bomba da panturrilha através de pletismografia com a utilização de flebotônico. Isso tem alguns casos, tem imagens. Então talvez 6 meses depois de medicação flebotônica a gente conseguiria observar essa melhora, né? Mais uma coisa que, inclusive, em outros artigos nossos a gente viu, que utilizando que o paciente que tem o CEAP mais avançado tem uma diminuição da articulação tibiotársica. Claro, porque ele está tendo dermatoliposclerose e afins. Mas isso, inclusive, foi observado nesse estudo. Seria, digamos, um braço. Existe uma correlação entre a severidade da insuficiência venosa e a anquilose da articulação tibiotársica? Sim. Os pacientes com C4, C5, C6 têm uma redução significativa dessa amplitude de movimento. Pletismografia água. Se a gente não for rigoroso do ponto de vista assim, estatístico, a gente consegue ver que em todas as medicações teve redução. Placebo praticamente não teve, mas teve, né? O problema é que se a gente for pensar do ponto de vista estatístico, considerando um N de 127, essa redução volumétrica não é com P menor que 0,05. Então a gente não consegue afirmar, apesar de todos os grupos terem uma mudança no volume do membro, não foi do ponto de vista estatístico significativo. Mas, falando em estatística, sempre você tem que torturar os dados para tirar a informação que você quer. Então, como é que a gente faz para mostrar que teve melhora? A gente vai torturando até achar um dado do jeito que a gente quer. Então, se a gente for considerar a frequência dos indivíduos que perderam mais de 100 ml de volume do membro, aí sim a gente consegue comprovar que as medicações flebotônicas tiveram uma redução do volume, certo? Se a gente considerar o volume total do membro a diminuição, isso não é estatisticamente significativo, mas se a gente pegar a frequência dos indivíduos que perderam mais 100 ml, a gente consegue evidenciar. E nesse contexto, houve uma superioridade da diosmina e esperidina em redução volumétrica, nada muito absurdo, mas do que em relação às outras drogas. 64% dos pacientes de diosmina e esperidina tiveram redução maior que 100 ml do membro, 52% da aminoftona, que é o capilarema, e 58,3% que é o venalote, certo? Então, se a gente for olhar desse jeito, a gente vê. 36% dos pacientes tiveram redução do volume utilizando placebo. O que se dá esse fato? Vários. Primeiro, repouso. Segundo, o paciente começou a se cuidar. Mas não dá para a gente falar que foi por meia elástica, porque esses pacientes não utilizaram meia elástica nenhum, certo? 1/3 deles. É muito menos do que 64%, por exemplo. Tá bom? E a nossa maior evidência de melhora com a utilização flebotônica em 30 dias foi no índice de qualidade de vida, inclusive com P significativo, para aminoftona e para diosmina esperidina, o que não ocorreu com a cumarina toxarotina. Então, se a gente pegar os 10 critérios selecionados de Cesaroni para o índice de qualidade de vida e comparar essas drogas entre si com o placebo, e ela antes e depois, ou seja, comparando o próprio paciente antes e depois, a gente conseguiu confirmar que a utilização de capilarema e de diosmina esperidina teve uma melhora global nesses pacientes na qualidade de vida, considerando aqueles 10 questionários, né? O que não aconteceu no placebo e na cumarina toxarotina. E considerando que nem o paciente nem nós sabíamos quem estava tomando o quê, considerando que o placebo não teve, isso nos dá muito conforto do ponto de vista de confirmar essa afirmação. Se a gente for fazer uma comparação da melhora global, comparando então em isolado capilarema, em isolado diosmina esperidina, comparando com a média dos flebotônicos em geral, então a melhor melhora observada foi com o capilarema. Foi uma redução de 27 para 9,2. Já da diosmina esperidina, 19,2. Ou seja, teve uma melhora do impacto na qualidade de vida no capilarema em relação às outras drogas.
Tiveram pacientes que pioraram, lembra que eu falei? Então, se a gente for tentar colocar isso graficamente falando, a gente consegue perceber que teve a quantidade mínima, mas de paciente com diosminisperidina que referiu piora dos sintomas, uma quantidade mínima dos pacientes com aminoftona e uma quantidade maior, a princípio 4 a 5 vezes maior de piora dos sintomas utilizando placebo. Então, realmente observou-se que o paciente chegou lá, daí depois você tem que contar para ele. Desculpa, mas o senhor tomou farinha mesmo, né? Fato. Se a gente for isolar e fazer uma análise estatística de cada item da qualidade de vida e tentar ver se é estatisticamente significativo, a gente conseguiu ver que, então, aminoftona e diosminisperidina, na redução do volume do membro, teve uma melhora significativa. Isso estatisticamente validado. Em relação aos afazeres diários, nenhum deles, né? Na sensação de dor e queimação, a aminoftona e a diosminisperidina tiveram essa melhora estatisticamente significativa. Curiosamente, a cumarina atorxirutina, que não teve melhora em nada, teve para prurido. E daí, na época, eu lembro que eu fiz esse comentário com minha mãe, ela falou, olha, tem muitos lugares que colocam Venalote H, colocam para o paciente tomar para quando vai fazer bota diurna, com a intenção de minimizar sintoma de prurido. Então, realmente, já existe intuitivamente, pessoas que sabem desse conceito, né? Sensação de peso e cansaço foi essa melhora estatisticamente significativa exclusivamente da aminoftona. E por isso que no score global isso impactou e teve essa superioridade da aminoftona em relação aos demais. Então, no total, repetindo que teve uma melhora estatisticamente significativa para aminoftona e diosminisperidina. Bom, a ideia mesmo, essa congestão venosa acarreta todos esses sintomas aqui explanados. E já tem muitas evidências científicas e análise in vitro, histológica, mostrando o efeito dessas medicações no tônus venoso, no efeito linfático. Esse estudo nosso, ele conseguiu juntar vários estudos, porque tem informações de qualidade de vida e dados objetivos como a pletismografia e a goniometria. Se a gente for pormenorizar, a anquilose da articulação tibiotársica não teve uma melhora expressiva e a gente deve esse fato provavelmente pelo baixo tempo de segmento desses pacientes. Veja, esses pacientes não só não fizeram terapia compressiva, como não fizeram exercício, para não criar um viés. E em 30 dias você consegue segurar alguém de fazer as duas coisas. E esses pacientes, a gente deu uma melástica para eles depois. Então, poxa, o cara tomou placebo, mas veja, ele não tinha nem condições de tomar nenhum remédio e ele ganhou uma melástica depois. Então, no mínimo, a gente ajudou todos esses pacientes. Em relação à amplitude desse movimento e ciência venosa, não só o nosso estudo, como inúmeros estudos já mostraram que existe essa correlação entre a severidade do CEAP e a diminuição da amplitude de movimento da articulação tibiotársica. A pletismografia água, que é essa de volume do membro medido com deslocamento de água, já é um método consagrado, já há centenas de anos, e com rigor estatístico e facilmente reprodutivo, né? Reprodutível. Teve uma diferença favorável de diosminisperidina, mas essa não foi estatisticamente significativa. Lembrando que para a gente conseguir inferir que houve essa alteração, a gente contou o número de pacientes que tiveram uma redução maior que 100 ml, para a gente conseguir achar um dado que fosse estatisticamente validado. E só que muitos estudos mostram que se faz necessário um tempo maior do uso da medicação, de até 6 meses, para você ter uma redução do edema significativa. Então, eu como regra geral passo os flebotônicos inicialmente por 3 meses. Naturalmente, se você der 6 meses o paciente e falar volta daqui 6 meses, você perde o vínculo. Então, eu dou 3 meses, ele volta, eu passo mais 3 meses, para a gente conseguir obter esse resultado. Naturalmente que o paciente faz vários outros tratamentos, terapia compressiva, às vezes a gente opera, às vezes a gente faz ecoscleroterapia, às vezes a gente faz fisioterapia venosa. Então, para a gente ter um somatório de fatores adjuvantes para ter o nosso resultado. Então, 9,2% dos pacientes falaram que melhoraram tomando placebo. Então, existe um fator psicológico inerente à doença venosa. E o paciente, o fato dele estar tomando um remédio, lhe deu um efeito psicológico que ele estava melhorando e tratando o problema dele. Então, aquilo que eu falei no início, dar o remédio para o paciente, pelo menos em 10% das vezes você já melhora o seu vínculo com ele, porque você está efetivamente impondo um tratamento diferente da terapia compressiva. Isso aqui intuitivamente a gente sabe, mas está aqui definido que, então teve uma melhora
nos sintomas nos itens relacionados a sintomas, que é dor, peso, cansaço e afins, e nenhuma diferença nos itens sociais. Por quê? Porque esteticamente o paciente continuou com as varizes, os vasinhos deles e afins. Então, nenhum dos pacientes falou que socialmente melhorou a vida dele. Ele continua incomodado para sair, ela continua incomodada para pôr a saia dela. Então, realmente não teve nenhum impacto do ponto de vista dos itens sociais, porque esteticamente não mudou nada. Tem limitações, como todo estudo, são limitações e é importante ficar aqui ressaltado. A primeira, se a gente sabe que durante o passar do dia o paciente incha mais a perna, isso é um fato, o ideal era sempre fazer as medições exatamente no mesmo horário, porque daí você minimizaria esse viés. No ambulatório do SUS, no Hospital Geral de Carapicuíba, você conseguir fazer o cara voltar exatamente 30 dias depois, às 5 da tarde, para medir, isso é impossível. Improvável. Então, se a gente olhar a linha preta foi a medição pré e a linha cinza foi a medição pós. Então, a gente consegue observar que houve um desvio, né? Aqui provavelmente entrou uma cirurgia de urgência, já chegamos no ambulatório atrasado e acabou atendendo bem mais tarde, né? Olha a diferença, olha aqui a diferença também desse aqui. Então, realmente, isso acaba impactando um pouco, é uma limitação do nosso estudo. A outra limitação é que foi de 28 a 35 dias. Como é que você vai, se eu atende ambulatório na terça, só de terça, como é que eu ia conseguir exatamente 30 dias depois de ver o paciente? Então, a variação entre a aferição pré e pós foi de 28 a 35 dias. O que a gente conseguiu foi que os pacientes que extrapolaram um pouquinho continuaram a medicação até o dia da aferição, para não falar que teve um viés de ficar alguns dias sem medir, né? Uma outra limitação é que para você fazer uma pletismografia à água, o ideal é ter uma temperatura do corpo e do ambiente controlada, porque a gente sabe que o calor excessivo faz vasodilatação e pode impactar na nossa pletismografia. Como a diferença entre as duas medições são um mês e a gente estava na mesma estação do ano, minimiza um pouco esse viés de temperatura, mas ele existiu, né? O certo seria deixar o paciente numa sala com temperatura controlada por um tempo para daí medir o membro, né? Conclusões. Então, aqui fica evidente com esse estudo que tem benefício na utilização das medicações fluotônicas, do ponto de vista de qualidade de vida e até mesmo do ponto de vista de redução de edema e afins. A diosmina, esperidina e a amenaftona foram superiores ao placebo, no resultado total, ou seja, se a gente pegar todos os critérios e somar, a gente vê que houve um benefício dessas duas drogas. E isso foi estatisticamente significativo. Tanto que é por isso que entrou no Cochrane nesse estudo. Teve uma melhora significativa nos sintomas, como sensação de dor, cansaço, peso e prurido. Aqui, prurido, a gente faz a ressalva que a cumarina troxarutina teve uma melhora estatisticamente significativa. Mais estudos são necessários, porque a gente tem que tentar entender, poxa, então se o paciente, a queixa dele principal é prurido, eu vou dar essa droga? Se a queixa dele é mais edema, eu vou dar essa droga? Então, tem que ter mais estudo até mesmo para a gente poder direcionar a nossa utilização flebotônica. Na prática, a gente percebe que se o paciente não teve melhora com uma, a gente acaba trocando para outra. E muitas vezes o paciente melhora com a segunda droga, né? A associação de drogas flebotônicas é permitida, mas carece de estudos. Para a gente falar, é superior a gente somar várias drogas para obter um resultado? Na prática, principalmente aqueles pacientes com sobrepeso, um linfedema muito importante, eu acabo somando drogas. Então você pode fazer isso, né? Mas aí também o custo para o paciente acaba se elevando. Obrigado, é isso.